Falar agora do paper do professor Cícero Moraes, que fez uma avaliação daquele software da Sebrap. Lembra a Sebrap? O monitor do... como é que é o nome do negócio? Monitor do debate político do meio digital. Aquele pessoal que usa o nome da USP, embora não tenha nada a ver com a USP no final das contas, né? Mas que fica medindo o tamanho das manifestações e que recentemente disse que a maior parte do público, né? Que, olha só, contagem do público no Ato Brasil é dos Brasileiros, o dia 10/7, o ato do Boulos, né? E colocou aqui que não, que pela primeira vez a esquerda ficou na frente da direita, que o Boulos tinha 15 mil pessoas, o Bolsonaro tinha só 12 mil e coisa e tal. E aí, meu amigo, olha só que bomba, é uma bomba isso daqui, hein? O professor Cícero fez uma avaliação da coisa toda aqui e chegou à conclusão que está errado, é o contrário, o ato do Bolsonaro tinha mais gente que o ato do Boulos, e muito mais no final das contas, usando o número direto do software, o software que a Sebrap usa, dava 9.500 para o Bolsonaro e 8.900 para o Boulos, mas tem um monte de coisa errada nesse software aqui, essa contagem do pessoal é ineficiente pra caramba, tá aqui o código-fonte em Python e coisa e tal. Esse aqui é o software que foi usado, né? O GitHub que foi usado. Cara, olha que coisa, bicho. Olha, isso é uma bomba, eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida, não foi sugerida por ninguém, o pessoal entrou em contato comigo e eu entrei em contato falando que tinha esse estudo do Cícero Moraes, né, do professor Cícero Moraes. Eu entrei em contato com o professor, pedi para ele me mandar o estudo dele, tô mostrando aqui para vocês, mas mais uma vez eu agradeço a todo mundo que fornece informações lá, que dá sugestões lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, olha isso aqui, olha essa imagem aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom desse negócio. Como é que eu aumento o zoom aqui aqui, tá aqui, ó. Tá vendo o software? Tá vendo as pessoas aqui? Tá vendo os pontinhos vermelhos? Os pontinhos vermelhos são as pessoas que foram contadas no voto, no ato do Bolsonaro. O que você tá reparando? Cadê o pontinho vermelho desse cara aqui? E o pontinho vermelho desse cara aqui? E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Olha, pelo menos 40% aqui das pessoas não estão contadas no evento do Bolsonaro com pontinhos vermelhos. Então tá faltando um monte de gente nessa história toda aqui, né? Aqui, ó, perto da árvore também, aqui também tem pontinhos vermelhos aqui, ó. Tem pontinhos vermelhos aqui. Repara como é que tem um monte de gente faltando aqui, sem pontinhos vermelhos aqui também. Ou seja, o software falhou muito em contar a gente no ato do Bolsonaro. Mas o mais engraçado é o seguinte, olha só no ato do Boulos como é que funciona. No ato do Boulos, você tem uma situação diferente. Olha aqui, ó. Olha aqui o ato do Boulos. Cadê esse? Aqui, olha a quantidade de pontinho que tem aqui na árvore. Aqui na árvore brotou pontinho na árvore aqui, ó. Olha só, um monte de pontinho em folha de árvore. Meu amigo, agora vocês entenderam como é que esse pessoal faz as contas, né? Os pontinhos vermelhos aqui, a árvore cheia de pontinho vermelho aqui, ó. Tem um surubão aqui debaixo dessa árvore aqui, ó, que não dá para ver, mas de alguma maneira eles consideraram que tem um surubão aqui de um monte de esquerdista aqui nesse meio. Cara, não tem espaço aqui, porque olha só, as pessoas estão aqui, ó. Aqui, ó, dá para ver as pessoas aqui, ó. Para ter esse monte de ponto aqui, isso não faz nem sentido, cara, ter esse monte de ponto aqui na árvore, né? Curiosamente, é lógico, né? Esse monte de ponto apareceu na manifestação do PT, não na manifestação do Bolsonaro. Aí aqui, ó, tá vendo essa imagem aqui? Olha só essa imagem aqui, ó. Tá o pessoal aqui, né, tudo contado com os pontinhos e coisa e tal, não sei se tem... Aqui, ó. Aqui, estranhamente, nesse do PT, aparece um monte de pontos aqui, ó. Essa pessoa aqui tá com 2 pontos. Pode dizer, tá com recém-nascido, é isso? Tá contando, tem um neném aqui no braço da pessoa? Não sei se dá pra ver isso, mas tem 2 pontos nessa pessoa aqui, coisa e tal. Mas não é só isso, não. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Isso daqui é o reflexo das pessoas no MASP, naquele vidro espelhado do MASP, e aí eles contaram aqui, eles saíram contando o pessoal no reflexo espelhado do MASP também. Ô, meu amigo, isso não é gente não, cara, isso aqui é reflexo das pessoas, isso não é pessoa aqui não. Caramba, bicho, isso aqui é dado que ele pegou das informações lá do próprio Sebrap, né? Tanto que ele entrou em contato com o pessoal do Sebrap para avisar do problema, né? Para avaliar a coisa. Aqui, que negócio é esse, pô? Que surubão é esse de pontinho aqui? Um monte de pontinho na árvore aqui, porra. Que negócio é esse? Pontinho refletido, não sei o que lá. E no caso do Bolsonaro, tem um monte de gente ali que não é contado aqui. Um monte de gente aqui. Cadê o pontinho desse cara aqui? Cadê ponto? Esse cara aqui sem ponto também, outro sem ponto aqui, outro sem ponto aqui, sem ponto, sem ponto, sem ponto. Eu não sei se é porque o software
ele, durante o dia, ele tem um algoritmo diferente do durante a noite, pode ser isso, pode ser que, né, o problema é que o ato do Bolsonaro foi de dia, o ato do Boulos foi de noite, né? Mas tem coisas muito estranhas nesses dados que o pessoal está usando para fazer essa contagem do SEBRAP aqui. Eles estão sacaneando muito no caso aqui, né? Então aqui, dá para ver que tem coisa muito estranha nessa história, né? Aí o que ele fez? Como ele viu que tinha muito erro no dado lá da coisa, ele pegou o código-fonte da parada, o código-fonte está aqui, ó, né? E rodou a coisa toda. E aí ele avisou, né? Porque lembra, saiu em todas as manchetes aí que, não, pela primeira vez a esquerda tem um ato maior do que a direita. Não, porque com as tarifas do Trump teve mais gente no evento do Boulos do que no evento do Bolsonaro. Aqui, ó, ata contra Congresso e Trump reúne 15.100 na Avenida Paulista, diz USP. De novo, lembrar sempre, tá? O SEBRAP não é da USP, tá? Esse pessoal, eles foram da USP no passado, saíram da USP há muito tempo atrás, montaram esse tal desse SEBRAP, não tem nada a ver com a USP. A USP não gosta, inclusive, que usem o nome da USP, porque, afinal, né, não deveria ser, né? E você lembra que a imprensa falou várias vezes, né, que pela primeira vez a esquerda ficou à frente da direita, que o ato do Boulos teve mais gente que o ato do Bolsonaro, pela primeira vez insistiram muito nisso. E estava aqui, ó, esse aqui é a página atual do SEBRAP que fala do caso, né? Então fala sobre a contagem, coisa e tal, e fala aqui, olha só o que eles falam aqui, ó. No último 29 de julho, a manifestação pró-Bolsonaro reuniu, calculamos, 12.400 pessoas. Considerando a margem de erro, apontamos um empate entre ambas as manifestações. Contudo, com essa sendo numericamente maior, cabe destacar que foi a primeira vez em um período próximo que um ato da esquerda superou uma manifestação da direita. Então, repara como é que era a mensagem antes, tá? Isso aqui é atual. Mas tem aqui no Wayback Machine, né, na Internet Archive, olha como é que estava antes aqui, ó. A estimativa para as 19h30 é de 15 mil pessoas. Esse horário foi escolhido por ser um momento de maior concentração de público. Foi a primeira vez em período próximo que um ato da esquerda superou uma manifestação da direita. No último dia 29 de julho, a manifestação pró-Bolsonaro na Paulista, calculamos 12 mil pessoas. Então, o SEBRAP, ele disse, no primeiro momento, falou, não ganhamos. A esquerda, pela primeira vez, a esquerda ganha da direita e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, quando o professor Cícero mandou essas informações lá para a USP, lá para o SEBRAP, aí eles mudaram, eles voltaram atrás. Não, considerando a margem de erro, apontamos um empate técnico entre as manifestações. Não foi só ele, não. A imprensa fez a mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui é a versão atual do Poder 360. Se você ler aqui no Poder 360 atual, não porque, de acordo com a íntegra do documento, não sei o que lá, aí ele fala aqui, olha só, eis como a verificação do público dos dois atos pela margem de erro. No dia 29 de julho, de 10.000 a 13.888. Do 10 de julho, de 13.288 a 16.912. Então, essa seria a margem de erro. Com a margem de erro, deu um empate. Mas se você pegar, de novo, o Poder 360, o mesmo caso na versão original, falava, não, que ganhamos, que a esquerda ganhou, a esquerda está na frente, a esquerda acabou com os bolsonaristas e tinha mais gente. Depois que eles viram a merda que eles estavam fazendo, que não tinha isso não. E pior, né, o que eu falo para vocês, na contagem do SEBRAP, né, que não sei onde é que eles tiraram isso daqui, porque como eu falei para vocês, se você usar o software que eles dizem que usaram, do jeito que usaram, né, então nas imagens que eles usaram, do jeito que eles usaram, a contagem desse software aqui foi essa, ó. A Justiça Já, que foi o ato do Bolsonaro, 9.500 pessoas. O Brasil é dos brasileiros, que foi o ato do Boulos, foi 8.923 pessoas. Ou seja, em cima desse número, eles devem aplicar algum multiplicador, alguma coisa. Mas repara, mesmo aqui, o número do Bolsonaro está maior que o número do Boulos, então como é que pode? Você faz um estudo, a SEBRAP fez um estudo e chegou à conclusão que tinha mais gente no do Boulos do que no Bolsonaro, sendo que no final das contas não, era o contrário. O software mostra, o método que eles usaram mostra o contrário. E ainda mais, o método que eles usaram é falho pra caramba. Mesmo essa diferença pequenininha que tá dando ali de 9.500 pro Bolsonaro e 8.900 pro Boulos, tá cheio de erros. Você pode ver aqui, ó.
Aqui, cadê um monte de ponto? Faltando um monte de ponto aqui em cima, aqui, ó. Um monte de pessoas aqui sem pontinho aqui, que não contou, portanto, o software não contou essas pessoas. E por outro lado, no coisa do Boulos, tá aqui, ó, um monte de árvore aqui, de gente na árvore aqui, um monte de pontozinho no meio da árvore que não faz sentido nenhum. Caramba, bicho, olha o absurdo que é isso. E a imprensa tá levando a sério esse pessoal do Sebrap, tá? Não porque o Sebrap da USP falou que tinha... Ai, a esquerda ganhou da direita, olha só. Não, não ganhou não, foi o contrário. Se você usar o método que eles fizeram, contando com o software que eles usaram, esse software aqui, ó, Tencent YouTube Research, que deve ser, eu imagino que alguma coisa chinesa, né? Então, essa aqui foi a conta que eles fizeram, usaram esse daqui, aqui tá exemplos de uso do software e coisa e tal, como é que eles fazem, aí eu não vou entrar na parte teórica de como é que é feita a coisa, mas dá para ver claramente que, primeiro, eles próprios reconheceram o erro. Por quê? Porque voltaram atrás e mudaram aqui, ó. Mudaram o que estava dizendo, que não, que dá margem de erro, dá a mesma coisa, que empatou e coisa e tal. Mas, na verdade, se você rodar o software, não dá na mesma coisa, não. Dá mais pro Bolsonaro do que pro Boulos. Deu mais gente no Bolsonaro do que no Boulos. E ainda teve mais um monte de coisa estranha. Mesmo essa diferença pequena, foi com base nisso daqui, ó, foi com base em contar número, contar pontinho na árvore, não sei o que lá, contar reflexo no negócio da USP, coisa e tal, e no caso do Bolsonaro deixar de contar um monte de gente, não contou um monte de gente aqui para dar pouca diferença, a favor do Bolsonaro. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. Se você achava que esses números eram sérios, a gente já sabia que não era sério, né? A gente já sabia que era roubado esse negócio da Sebrap lá, entre aspas, USP, né? No final das contas, era tudo contagem de esquerdista. É o tal do Pablo Ortelhado. O Pablo Ortelhado, o esquerdista, é o cara da USP que faz esse Sebrap, que anda com essas coisas aqui. Tava na cara que esse cara ia puxar a coisa para a esquerda, né? Evidente. A gente só não esperava que fosse um negócio tão absurdo, uma diferença tão absurda no final das contas de uso, né? E contar pontinho. Caraca, contaram pontinho nas árvores, cara. Contaram um monte de pontinho nas árvores aqui, o software, aqui, olha só. E tudo pessoas aqui, pessoas minúsculas aqui. Tá todo mundo em cima da árvorezinha ali, ó. Caramba, bicho, que coisa impressionante, cara. Olha esse absurdo aqui. Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui ao professor Cícero Moraes, que mandou a informação para mim. Ele é revisor convidado da Springer Nature, da Elsevier e da PLOS, da LWW e várias outras editoras, revisor científico. Ele é também professor, ele tem um monte de artigos publicados aí em várias revistas e coisa e tal. Os contatos do professor Cícero Moraes vão estar na descrição desse vídeo aqui. E ele confirmou, ele comprovou matematicamente o que a gente já sabia. Essa tal da Sebrap lá da USP conta tudo errado, essas coisas, e conta errado favorecendo a esquerda aqui. Se você usar o software direto, dá muito mais para a direita do que para a esquerda.